Estamos de volta com o Vertical SA e agora você acompanha mais uma matéria da série especial no Ar do Ceará. Nesta primeira matéria deste dia, você vai ver como funciona o poder legislativo no país. Na instância municipal, você sabe o que faz um vereador. Confira. Legislar, estabelecer, criar ou elaborar leis. Determinar, compor quaisquer regras, normas ou preceitos. Na medida que o Brasil vai se tornando moderno, vai tendo uma economia de mercado, há necessidade cada vez maior da racionalidade e menos da emoção. E é exatamente dentro dessa racionalidade que a gente deve agir conhecendo onde estamos pisando e não entrando numa aventura que não sabe o que é que pode acontecer, né? O Poder Legislativo opera em âmbito federal, com senadores e deputados federais no Congresso Nacional. A esfera estadual é realizada por deputados na Assembleia Legislativa e no campo municipal os vereadores exercem poder na Câmara de Vereadores. Rua Doutor Thompson Bucão, número 830, um local onde está sediada a Câmara Municipal de Fortaleza. Trabalham aqui os 43 vereadores eleitos em 2012. Na presidência, o vereador Salmito Filho, o parlamentar mais influente da casa. Qual é a diferença entre um divergir do outro e um ser antagônico ao outro? Essa é uma concepção filosófica. O antagonismo, um lado quer destruir o outro, só sobrevive um lado. Na relação contraditória ou divergente, você pode existir a contradição, pode existir a divergência, e ambos os lados vão continuar existindo e se respeitando. Então, eu procuro estabelecer a relação, mesmo quando há divergência, uma relação de respeito, uma relação democrática, que é um pressuposto democrático. Então, dessa forma, eu tenho procurado me relacionar com todos os colegas vereadores, com os quais alguns eu tenho divergência ideológica, com os quais alguns eu tenho divergência da forma de pensar, de conceber muitos temas, mas eu sei que a democracia exige esse respeito à relação contraditória, à relação divergente. 43 que representam mais de 2,5 milhões de cidadãos. 43 para elaborar leis e votar, discutir temáticas da realidade de Fortaleza. Ainda assim, a população sente que sempre pode ser feito algo a mais e que certas áreas ainda precisam ser priorizadas. Nós estamos precisando muito de segurança, também na área da saúde e educação. Acho que essas são as três coisas, as prioridades que a Câmara dos Vereadores devia trabalhar. A saúde com certeza e a educação, porque se não tiver educação aí vai aumentando a criminalidade. Principalmente a questão da saúde, né? A saúde é sucateada, a gente sabe que falta remédio. Os médicos às vezes são até um pouco de má vontade. Não existe nenhuma iniciativa do Poder Executivo Municipal que não passe por uma decisão, nenhuma iniciativa relevante do Poder Executivo Municipal que não passe por uma decisão do Poder Legislativo. Vou dar um exemplo. Um financiamento internacional, quem autoriza o município a se endividar, e aí tem que ter o parâmetro, se tem capacidade de se endividar, em que critérios, qual a taxa de juros. Então todo esse conjunto de zelo e de cuidado, quem vai decidir se o município pode ou não captar esse endividamento para fazer uma grande intervenção na cidade é o Poder Legislativo. O homem, enquanto ser social, pode e deve exercer a política na rotina, com ações no convívio em sociedade, e não somente ligada à política partidária. O Brasil era muito comunitário, era muito ligado a uma vida tradicional e agora está cada vez mais percebendo que há uma relação entre esse comunitário e a vida nacional. E quando essa percepção vai se consolidando, aí nós vamos tendo cada vez mais uma consolidação do nosso processo democrático, que ainda é muito uma democracia delegativa, mas caminhando na direção de uma democracia representativa. E no
mesmo dia em que a gente discute influência no parlamento, o país acordou com a notícia da cassação do ex-presidente, aliás, foi dormir com a notícia da cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele é acusado de ter mentido ao afirmar que não possuía contas no exterior em depoimento da CPI da Petrobras no ano passado. Sobre influentes e também sobre influenciados, eu converso agora com o professor Rui Martinho. Ele é professor da pós-graduação da UFC na área de educação, né, Rui? Sim. Está na FACED. Obrigado por você ter vindo. E eu começo... Eu que agradeço o convite. Muito bom você ter vindo. Primeira vez que você vem aqui ao programa, a gente discute, né, no dia que a gente discute um conteúdo do anuário, que é o como compõe, de maneira didática, como funciona o legislativo no Brasil, a gente amanhece, como eu disse, com a notícia que vai no coração do legislativo brasileiro, quer dizer, o ex-presidente da Câmara cassado porque mentiu na CPI. Que medida extirpar uma personagem como Eduardo Cunha significa algum tipo de purificação naquilo que é uma engrenagem muito mais complexa? Não creio que signifique. A época do impeachment do Collor, muitos analistas credenciados e acreditados diziam que o Brasil estava virando uma página. Seguiram-se as cassações dos chamados anões do orçamento. Várias. Parecia que aquilo estava sendo confirmado. E, no entanto, nós estamos vendo hoje que a coisa piorou e piorou muito. Né? Então, eu creio que se não mudarmos as instituições, se não tivermos profundas reformas, sobretudo no campo político e eleitoral, não vai significar nada. E do ponto de vista da conjuntura, né, sem necessariamente falar do macro, mas dessa situação atual mais micro, o que é que no seu modo de ver significa Eduardo Cunha sair com o potencial que ele tem, enfim, de informação, de desgaste? O que é que você antevê? Pode significar uma ruptura de um esquema de poder, e aí isso se confirmará se a ele for dada a oportunidade de fazer um acordo de colaboração negociada com o Ministério Público. Mas já está se dizendo que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, teria dito que não quer acordo com ele. Se não quer acordo com ele, está jogando fora a oportunidade de fazer a tão prometida medida de passar o Brasil a limpo. Né? Porque ele certamente tem muito a dizer. Porque, de fato, ele era o operador de um esquema que envolvia mais de 200 de políticos. Então esse homem era para ser ouvido. Se ele for ouvido, se levarem em conta o que ele tem a dizer, o abalo pode ser de proporções incalculáveis. Inclusive ele teria dito que vai passar para a história como o homem que derrubou dois presidentes. Né? O primeiro teria sido Dilma e o segundo pode ser o Temer. E ele já disse alguma coisa que esse rolo compressor que passou por cima dele ontem foi, em parte, devido à influência do Palácio do Planalto. E certamente deve ter sido mesmo.